Bom, então só recapitulando, para iniciar o processo é importante, né, você procurar o SERPRO, os Correios ou qualquer, né, representante que faça a venda do eCPF, do eCNPJ e conquistar seu certificado digital. Aí tem os valores, é importante pesquisar porque tem diferença de preço de um lugar para o outro, você pode conseguir valores bem diferenciados. E assim, é um pouco complicadinho instalar e as coisas nunca são muito fáceis, né? Na verdade, eles vão sempre te orientar a contratar alguém no intermediário para baixar o sistema para você. Sempre isso. O sistema nunca vai ser autoexplicativo. Sempre plug and play, né? Esse negócio de plug and play tá difícil de funcionar. Pois é, deveria, né? Por isso que eu acho que é importante que a gente reporte todos os problemas que nós encontramos, porque se o cidadão ele se depara com os problemas e todo mundo fala, não adianta nada eu falar, não tem jeito de melhorar, né? E aí é importante porque eu acho que a gente não precisa de intermediário para fazer as coisas. É muito simples baixar um sistema para rodar um e-token. Deveria ser muito simples. Então, só como dica, é importante que você use um browser, né, que o seu browser seja o Internet Explorer. Eu tentei com o Google Chrome, não consegui. O Mozilla também, às vezes, não roda. Então, primeiro ponto, tenha o certificado digital, use em um PC, notebook, com Windows. Aí eu já vou falar, atualmente tem que ser o XP se você vai usar o Syscomect Web. Porque se você for usar ou baixar qualquer outro programa, ele não roda se o Windows só roda no Windows XP. Só roda no Windows XP. Então assim, a gente está atrasado nesse sentido. E aí assim, precisa reclamar, gente, precisa entrar na ouvidoria e pedir para evoluir, porque não faz sentido, né? Eu tinha um equipamento, precisei comprar um equipamento ultrapassado, um programa ultrapassado, um sistema que, né, não tem nem atualização, mãe. Reduzir todos os meus níveis de segurança para rodar um sistema de alta segurança que deveria ser de alta segurança da Receita Federal. E aí é o oposto do que a gente está vendo em termos de evolução tecnológica. Então, e agora? Qual que é o próximo passo? Pois é, então fez isso tudo, né, fez a sua habilitação, conseguiu lá registrar no domicílio tributário eleitoral, você já está preparado para importação. Já está definido o seu produto, você já tem seu parceiro, a sua carga provavelmente já deve estar pronta, e aí o seu parceiro então vai emitir a invoice e vai trazer. Aí eu estou em Minas Gerais, não sei onde que você vai estar, né? Se você tiver uma cidade que tem algum porto, você já pode pedir para fazer a cotação, caso seja para o porto mais próximo. De navio para o porto mais próximo. Agora, se a sua cidade não tiver porto, existe um sistema que é chamado de DTA. O DTA nada mais é do que o transporte oficial da sua carga do porto que ela chega, né, internacional, até um porto seco na cidade em que você está. Então, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, a gente transfere a carga para o porto seco de Betim. Então, o primeiro documento que você vai precisar emitir dentro do sistema é a DTA, porque sem a DTA, a transportadora ela não pode retirar a sua carga do porto e trazer até aqui. E aí eu achava que eu deveria ter que ir para o Porto de Santos para poder fazer o desembaraço lá. Não precisa, você pode optar, ou você faz o desembaraço lá ou você faz aqui. E aí entra a questão da pesquisa e aí entra a dica. Se você é como eu e não tem muito dinheiro para pagar transportador, você tem que pesquisar. Porque eu consegui orçamentos assim, né? Como eu falei inicialmente, era $3.900 o primeiro orçamento. Eu consegui orçamento de $6.000 para minha carga. Não. Isso era coisa absurda. Então aí foi reduzindo. Aí eu consegui R$3.000, R$2.000, R$2.200. Aí quando eu consegui R$2.200 para trazer aqui para Belo Horizonte, já me ajudar a trazer até a porta da minha casa, eu falei, já tá bacana esse valor, né? Já melhorou bastante. E eu já estava praticamente fechado com a transportadora. E foi a mesma que fez o transporte das 4 caixas iniciais que vieram pela DHL. Gente, não usa DHL, viu? DHL é horrível. Eu tenho todo o protocolo. Quem tiver necessidade, curiosidade,
pode me mandar. Eu fui muito mal atendido. A minha carga, eu paguei quase $1.000 para receber a minha carga express. Ela veio como remessa normal, foi enviada dessa forma e ela precisou virar simples importação. E nesse trâmite de virar simples importação, a DHL simplesmente não fez contato nenhum comigo, nenhum. A carga voltou para Miami, ficou tempos e tempos lá. Enfim, a minha carga, né, mesmo pagando esse absurdo, a carga aérea chegou junto com a carga de navio. Eu retirei as 4 caixas semana passada, então atrasou minha vida toda. Que avião lento esse, né? Não, e assim, eu devo ter mais. Eu estava falando com o presidente lá na DHL, ele tem uma linha chamada Fale com o Presidente, conversei com a secretária dele, e aí a DHL teve a coragem de mandar um e-mail me cobrando comissão em cima de um transporte que eles iam contratar de uma transportadora rodoviária para fazer o DTA para mim, porque tem que ser oficial, né? A DHL não podia fazer isso. Mas eu já tinha pago o aéreo até a porta da minha casa, e um absurdo, muito mais caro. Então o que aconteceu? Eles colocaram comissão aberta no e-mail deles em cima de um valor de frete que eu já tinha pago, que era muito alto. Então é absurdo isso. Aí eu falei que foi uma profunda falta de respeito. Eu escrevi isso para o presidente. A cada resposta que eu recebia da empresa, menos eu ficava satisfeita. E no final das contas, graças a Deus, eles não mandaram minha carga para a China. Na verdade, eu até acho que ela voltou, viu? Porque eu entrei no rastreamento, eles têm, né, essas empresas todas têm a forma de rastrear. A hora que você entra no rastreamento, estava escrito lá, carga devolvida para a origem. Olha. Eu falei, não é possível que a minha carga foi devolvida. E aí, depois que eu comecei a entrar em contato, não, desconsidera o sistema não está certo. Aí eles acabaram retornando com a minha carga, mas eu não sei como foi. O processo foi assim. Então, DHL pode cortar da sua lista, porque realmente não funciona. Eu nunca tive problema com a FedEx, tá? Mas eu nunca tive cargas maiores com a FedEx também não. Agora o atendimento deles é muito bom. E eu tive experiência com carga de navio, a minha carga chegou, a empresa que fez o frete de navio fez um atendimento excelente até o momento em que a minha carga chegou aqui. E aí, depois que eu já tinha fechado a cotação de carga com a transportadora, eu descobri que a própria empresa que recebia a minha carga lá do navio fazia DTA. E adivinha por quanto que eu consegui fazer o transporte de 73 caixas até o Porto Seco de Betim? Quanto foi? Você arriscaria, Alexandre? R$500. Pois é, eles me cobraram $220. 73 caixas. Eu paguei R$250, além do frete que eu já tinha pago pela DHL, para transportar 4 caixas do aeroporto de Viracopos para o aeroporto de Confins. Então, assim, é um absurdo, né? A diferença de preço entre as empresas, ela passa a ser... A principal dica é nunca feche na primeira com cotação. A primeira cotação. E outra coisa, você vai ouvir muitas coisas. O que as pessoas colocaram de medo em mim. Você não vai conseguir, você não vai fazer. Não, você não vai conseguir, vão colocar droga no seu impossível. material. É impossível, você não pode ir lá sozinha, eles não vão te atender, eles não vão te deixar, você não vai saber fazer DI. Então, assim, não ouçam, né? Nessa hora a gente tem que ser surdo, focar no objetivo e seguir em frente. E não desistir jamais. Então, pronto. Vamos fazer a DTA? Vamos fazer a DTA. Encontrei uma empresa com preço bem significativo. Eles oferecem, se você quiser despacho, se você quiser outros serviços, eles cobram a parte, você pode escolher qual serviço você vai optar. E essa empresa cobra, né, aos meus olhos, de uma forma muito justa. Então, você faz a DTA. O que é a DTA? A DTA nada mais é do que uma autorização para essa transportadora receber a sua carga lá do navio, junto com a documentação, e trazer até o Porto Seco, onde você vai fazer o desembaraço. Ou até um outro porto, um outro aeroporto, de acordo com a sua necessidade. Eu não consegui levar para Confins, porque essa transportadora não faz Confins. Então, também depende muito da sua escolha. Aí você entra no Siscomex,
vai na parte de aduana, né? Você vai no Syscomex Web, aí aparece a tela lá, aí no último item tem transporte aduaneiro, aí você clica no transporte aduaneiro, aí vai abrir uma tela de transportadoras, aí você vai no cadastro e você vai cadastrar a transportadora. Então vamos lá, aí você entra lá no DTA, cadastro, aí no cadastro você entra no beneficiário, a hora que abrir o link de beneficiário tem um espaço para CNPJ, você escreve o CNPJ da sua empresa, né, ou seu CPF, e aí depois o cadastro de transportadora tem os dados da transportadora. E engraçado que em cima tem, né, cadastro, tem transportadora também. Mas a gente vai por esse sistema, por esse caminho. Talvez porque minha carga seja pequena, não precisa cadastrar. Foi esse o caminho. Agora, na Receita tem um departamento muito bacana lá em Confins, eles dão muito suporte, os meninos são umas gracinhas. E eu acredito que no Brasil inteiro a gente deva ter isso também. Agora a gente tem que ter critério, né, gente? Porque tem que lembrar que essa turma, ela atende várias pessoas, né? E a dúvida, tem muita gente que tem dúvida. A pessoa não está só por sua conta, né? Exatamente. Então, que, né, corre atrás primeiro antes de ficar ligando, incomodando e né, com questões que são mais práticas, mais simples, que você pode às vezes resolver com o nosso oráculo aí, né? Mr. Google. Bom, enfim. Google sabe tudo. Lançou a DTA. Depois que você lançou a DTA, a transportadora já tem a habilitação para retirar sua carga e trazer até o porto onde você vai fazer o desembaraço. Aí agora a gente entra na parte da DI. Essa parte é uma das mais complicadas a partir, né, sendo no princípio, né, assim, porque ela tem muitos campos e muitas informações que você não sabe o que é, porque o processo não é intuitivo. Então você precisa ler a parte de registro de declaração de importação no site da Receita Federal, né, entrar e fazer algumas pesquisas, porque né, tem alguns termos técnicos, tipo Incoterm, WB, Master, uma sopa de letrinhas. Uma sopa de letrinhas, você vai ter que pesquisar campo a campo o que significa cada campo, né, para poder preencher corretamente. Exatamente. E isso leva tempo, né? Isso leva tempo e dá trabalho. Eu me senti assim uma idiota. Eu demorei em torno aí de duas semanas para conseguir preencher a minha primeira DI. Porque realmente tinha muita informação que eu não tinha a menor ideia do que era. Então eu tive que correr atrás das informações para aprender. Nessa hora a gente tem que dar valor ao trabalho do despachante, porque não foi à toa que ele estudou para fazer isso, né? Mas se a gente estudar e correr atrás, a gente consegue também. E aí a DI você define o código do seu produto, aí você tem que olhar a questão dos tributos fiscais, né, se vai ter alíquota, quais as alíquotas, quanto que vai ser, os valores, né, a descrição do produto ela tem que ser bem criteriosa. Se você tiver entrado na Receita com o processo para analisar, avaliar a classificação, você precisa colocar o protocolo lá. Então, assim, são informações muito minuciosas que depois, com mais tempo, se você quiser, Alexandre, a gente pode estar passando passo a passo. Eu preciso fazer uma DI agora da segunda carga, do segundo processo. De repente a gente até faz junto, de repente a gente vamos ver se pode ver isso aí. A gente trabalha junto. E depois que a DI estiver pronta, né, é um sistema automático, você clica no diagnóstico, o próprio sistema ele faz uma pesquisa na sua declaração de informação para ver se existe alguma falha. Pelo menos isso, o sistema faz, né? Pelo menos isso. Mas o sistema o sistema não é ruim, não, né? Ele precisa ser mais usado, né, para ser aprimorado. Então eu percebo que, na verdade, não é má vontade, não, é falta mesmo de sugestão, de uso para aprimoramento.